Você já ouviu falar em resiliência? Resiliência é a habilidade que algumas pessoas têm de superar situações adversas, momentâneas ou duradouras. Todos nós, em algum momento da vida, passamos por adversidades. Mas algumas delas podem deixar marcas para toda a vida. Perda dos pais na infância, pobreza extrema, histórias de abuso, violência doméstica ou negligência, catástrofes naturais. Situações como estas podem levar a problemas emocionais incapacitantes, ou até mesmo ao suicídio. Mas existem pessoas que, apesar de passarem por grande sofrimento em adversidades como essas, são capazes de desenvolver uma vida razoavelmente bem-sucedida. O que faz com que estas pessoas desenvolvam tal capacidade de superação é a pergunta que perseguem aqueles que estudam o tema. A psicologia tem estudado a história de vida de indivíduos resilientes e não resilientes e levantado uma série de questões. O que o indivíduo resiliente aprendeu que o tornou mais flexível e resistente? Como se desenvolveram as relações de afeto desse indivíduo? Qual o papel da família no desenvolvimento da resiliência? E da escola? Existiria alguma espécie de vacina psicológica para a resiliência? Essas e outras questões têm sido investigadas há décadas e já existe um corpo de conhecimento bastante consistente sobre o tema. Vamos falar de alguns desses achados, mas primeiramente É necessário esclarecer certos mal-entendidos. o primeiro deles é a ideia de que a pessoa resiliente é alguma espécie de super-herói, invulnerável e inabalável. O fato é que ninguém passa por uma experiência traumática ou uma experiência adversa de longa duração de modo absolutamente impassível. Resiliência é um processo de enfrentamento e superação, que envolve sim sofrimento, mas a partir do qual aprendemos, crescemos e amadurecemos. Também precisamos abandonar a ideia de que uma pessoa resiliente é capaz de absorver uma história de sofrimento e voltar a ser exatamente como era antes dela. Estamos em constante transformação, e toda experiência, positiva ou negativa, resulta em nova aprendizagem, somando ao nosso repertório novas percepções, sensibilidades e habilidades. A ciência tem definido, então, a resiliência como um processo dinâmico que tem como resultado a adaptação positiva em contextos de grande adversidade. Trata-se de um processo complexo, que envolve fatores genéticos, história de aprendizagem e relação com a cultura, Numa abordagem necessariamente interdisciplinar. As condições de vulnerabilidade biológica e os fatores ambientais adversos são considerados fatores de risco, enquanto as habilidades individuais e os fatores ambientais que favorecem um desenvolvimento saudável são considerados fatores protetores, que amortecem o impacto dos fatores de risco. Entre as habilidades que devem ser aprendidas pelo indivíduo para o desenvolvimento da resiliência estão autonomia e autocontrole, senso de eficácia, consciência interpessoal, empatia, senso de humor, inteligência, Habilidade na resolução de problemas, estilos superiores de enfrentamento. e habilidade de planejamento. Parece bastante coisa, né? Mas como será que a família ou os cuidadores podem contribuir para o desenvolvimento de uma pessoa resiliente? É aí que entram os chamados fatores ambientais protetores. Nós vamos tratar aqui especialmente do que é chamado parentalização. É a relação que se estabelece entre a criança e os seus responsáveis, e é a base da resiliência. Uma parte importante da parentalização são os cuidados físicos, alimentação adequada, higiene, proteção perante os riscos do dia a dia. Cabe também à família prover estimulação à criança. Proporcionar oportunidades para que a criança explore o espaço físico e o próprio corpo, conhecendo o mundo e se conhecendo através da experimentação de todos os sentidos, vai fornecer uma base sólida para o desenvolvimento da motricidade, do equilíbrio e do controle corporal. O desenvolvimento efetivo da linguagem exige que a criança tenha oportunidade de fazer escolhas, dialogar, expressar seus sentimentos, argumentar em defesa de suas necessidades e que essas necessidades sejam validadas e consideradas. Por último, mas não menos importante, É o desenvolvimento do controle na expressão das emoções.
que vai depender de uma história de consistência nos limites e consistência no afeto. Um estilo firme de disciplina, com estabelecimento de regras consistentes, com instruções claras e com o comportamento dos pais oferecendo um modelo consistente, serão a referência para que a criança aprenda a lidar com os limites do dia a dia. Consistência dos limites, de modo algum, implica a retirada do afeto. A consistência no afeto envolve um cuidado caloroso dos pais, com uma expectativa genuína de sucesso em relação à criança, ao mesmo tempo que os pais respeitam o tempo e o processo de desenvolvimento dessa criança. Essa experiência de cuidado afetuoso dos pais vai ser essencial no desenvolvimento da confiança básica nas relações de afeto da criança, que por sua vez vai ser decisiva no desenvolvimento da autoconfiança e da autoestima. Uma educação consistente nos limites e no afeto não pode ser pautada apenas na punição. A criança que cresce num ambiente que não incentiva suas capacidades, onde o não é a palavra de ordem e a violência e a punição são uma constante, só pode aprender que ela tem pouco a oferecer de bom para o mundo e que, para se fazer ouvir, precisa fazer uso da violência e da ameaça. Ela aprende também que o mundo é um lugar ameaçador, em que o medo e a ansiedade tomam o lugar da confiança e do otimismo. A parentalização para a resiliência, portanto, tem algumas características fundamentais. Limites firmes, sem coerção. Autoridade, sim. Autoritarismo, não. Supervisão, mas sem superproteção. Tempo de qualidade com interações positivas e afetuosas. Comunicação efetiva e afetiva. Essas linhas gerais podem orientar os pais, mas sabemos que elas são bastante complexas no dia a dia. Dificuldades podem surgir, mas a gente não pode esquecer que nenhum manual nos prepara para cada desafio do cotidiano. Todos erramos em algum momento, e nem por isso tudo está perdido. Saber assumir os erros e lidar com eles é parte importante do processo de aprendizagem. E se o desafio em algum momento parecer difícil demais, procure a ajuda de um psicólogo analista do comportamento. A ABPMC, Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, congrega profissionais especialistas em psicoterapia infantil, orientação parental e terapia familiar em todo o Brasil. Procure informações no site abpmc.org.br.